Bom dia, quinto ano. Aqui é a professora Marluce, da Escola Municipal Dr. Tames Feres de Andrade. Estamos começando a nossa revisão para o estudo dirigido de artes, geografia e história, tá? O estudo dirigido é uma provinha, né? Não deixa de ser uma provinha. Então vamos lá. Vou começar por arte. Nós vimos no nosso conteúdo de arte, agora no mês de fevereiro, sobre o carnaval. Vimos que o carnaval é uma festa que foi trazida para o Brasil pelos portugueses. E essa festa, ela tem característica totalmente religiosa, quase, né, que totalmente religiosa. E os portugueses eles trouxeram, na verdade, a religião católica para o Brasil, né? E o carnaval tem muito ligado na religião católica, porque ele antecede os 40 dias da quaresma. Então nós vimos que o carnaval ele iniciou por meio de uma brincadeira de rua chamada entrudo. Então o entrudo era uma brincadeira onde as pessoas saíam às ruas fantasiadas, brincavam, né, jogavam água, farinha umas nas outras, era uma brincadeira à vontade, né? E com o tempo essas brincadeiras elas foram evoluindo, as fantasias foram evoluindo, começaram a surgir os carros alegóricos, né? O que hoje é carro alegórico, né? Porque na época não era. Mas os carros com produções, né, para desfile, e assim foi surgindo o carnaval, tá? A gente viu também que o Brasil é um país muito grande, com muitas regiões, e que cada região do nosso Brasil tem uma maneira própria de comemorar o carnaval, né? Nós vimos que, por exemplo, no Nordeste, o carnaval é comemorado com frevo, né? Lá para Pernambuco, ele é comemorado com frevo, com muito forró. Já na Bahia, ele é comemorado com o ritmo do axé, com os trios elétricos. Na nossa região aqui de Minas, as marchinhas e os blocos de rua são assim o que predomina mais. Então nós vimos que cada região tem uma característica própria de comemorar o carnaval, né? Depois a gente viu sobre... Deixa eu ver aqui. Gente, desculpa, tá muito alérgica. Depois a gente viu na aula de geografia sobre os três poderes. Quais são os três poderes? O poder executivo, legislativo e judiciário. No poder executivo, na cidade, a apostila de vocês foi direcionada para o município, então vamos falar do município, né? O poder executivo no município ele é exercido pelo prefeito, né? Ele executa as leis, por isso chama-se executivo. Ele aprova e manda colocar a lei em prática. O poder legislativo no município é exercido pelos vereadores. Eles legislam, eles criam as leis de acordo com a necessidade dos cidadãos daquele município. Então eles criam as leis e mandam para o prefeito avaliar e aprovar ou não. É função também do legislativo ficar sempre fiscalizando as ações do prefeito. Se o prefeito está colocando em prática, né, as leis, o que precisa ser feito, também é função do legislativo atender os anseios da população, ver o que os bairros estão necessitando de melhorias, de reformas, e criar leis, criar pareceres, essas coisas, para favorecer essas regiões. Então essa é a função do legislativo. Já o judiciário, ele é exercido pelos juízes, né, que trabalham no fórum, que ficam no fórum fazendo os julgamentos, né, eles cuidam mais da parte de judicial mesmo, tá? Os candidatos que exercem esses poderes, executivo e judiciário, no caso do prefeito e dos vereadores, eles são, no Brasil, né, eleitos por voto direto pela população. Então a gente vota, né, a cada 4 anos, a gente vota no prefeito, no vereador e escolhe, né, aquele que a gente acha que é melhor para a nossa cidade, aquele que a gente acredita que vai fazer melhor para nós. Por que eu estou falando que aqui é assim? Porque não é em todo lugar que o voto é direto, não é em todo o país.
Tem país que o voto não é direto. Por exemplo, no Brasil, o voto é obrigatório, a gente é obrigado a votar. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, vota quem quer. Tem países que não se vota, tem países que o regime é de monarquia, porque tem rei. Então, o esquema é completamente diferente. Mas vamos falar do nosso, voltando para o município. Então, no município, a gente tem o prefeito, que faz parte do executivo, os vereadores, que fazem parte do legislativo, que são eleitos por voto direto, tá bom? Nós elegemos, né, essas pessoas para poder cuidarem da nossa cidade, do nosso Brasil. Depois a gente estudou um pouquinho sobre as navegações. Essas navegações, elas aconteceram na época do descobrimento do Brasil. Então nós vimos que quando Portugal chegou aqui no Brasil, dizendo que havia descoberto o nosso país, eles não estavam vindo para cá, eles estavam indo para um país chamado Índia, né, que ficava do outro lado. Mas naquela época as técnicas de navegação eram muito precárias, não era como hoje, não existia GPS, né? Existiam cartas de navegação, existia bússola, mas era muito precária. Então, e mesmo o conhecimento para ler essas cartas de navegação não era aquele conhecimento tão apurado. Então, eles tiveram um erro de rota, né? E com esse erro de rota eles acabaram chegando aqui no Brasil. Viram que o país, eles acharam, de primeiro momento, acharam que não era habitado, que era um lugar abandonado, tomaram posse e descobriram o Brasil, né? Depois eles viram que o Brasil já tinha moradores, que eram os índios, né? Essa viagem que esses portugueses fizeram foram feitas em embarcações marítimas chamadas caravelas. Como que eram as caravelas? Eram embarcações de madeira, embarcações muito grandes, onde podiam carregar pessoas e toneladas de alimentos, mantimentos, o que precisasse carregar. Essas embarcações, elas tinham velas. As velas são aqueles panos, sabe, que fica na embarcação em cima. As velas das caravelas eram em forma de retângulo. Qual que é a função dessa vela? Ela fica sempre contra o vento. Para quê? Para o vento bater na vela e empurrar a embarcação. A embarcação tinha lá o seu motor, mas em alto mar ela aproveitava a força do vento para ir, né, na direção que precisava ir. Então a vela, ela ficava presa em mastros, que eram aquelas varas altas, né, uns ferros grandes, eles prendiam ali o tecido da vela, viravam na posição que queriam para o vento pegar e empurrar a embarcação, tá? Nós vimos também que a vida durante essa viagem não era fácil, né? Porque quem tinha conforto era só o capitão e o escrivão, que a cabine deles ficava na parte de cima da caravela. Os outros tripulantes todos, eles iam no porão da caravela, né? Eles dormiam lá, era um lugar úmido, escuro, com muito cheiro de mofo, por isso havia muitas mortes, muitas doenças durante as viagens. O alimento que eles recebiam era um alimento muito precário, eles eram muito maltratados na viagem, maltratados no sentido assim, né, de apanhar não, tá? No sentido de não ter uma água limpa, uma comida fresquinha, porque eles não tinham naquela época, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha como conservar o alimento. Então levava-se um alimento que eles chamavam de biscoito, que era tipo uma rosca, sabe? Uma coisa que durava muito tempo sem mofar, sem estragar. Era o que eles levavam para comer na viagem. Então a tripulação ia ficando desnutrida, adoecida, né? Então a viagem não era fácil, era uma viagem bem complicada, tá? E quando esses portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começaram a tratar de explorar o nosso país. Eles viram que aqui tinha a mata, né? Era muito vasta. Começaram a explorar, né? Invadindo o país adentro para ver o que tinha de melhor. E logo de início eles perceberam que a gente tinha uma madeira, que lá em Portugal já era conhecida, era uma madeira nobre, chamada pau-brasil. E essa madeira era uma madeira muito cara, então eles começaram a cortar, começaram a desmatar o nosso país para vender essa madeira, levar ela para Portugal. E com isso começou a destruição da nossa floresta, que a gente chama de Mata Atlântica. O que é Mata Atlântica? É aquela área que beira o mar. Então a gente tem ali o mapa do Brasil,
a parte da beiradinha do mapa, que a gente chama de litoral, que é onde a água do mar chega ali, aquela beiradinha é todinha, aquela faixa de terra na beiradinha do mar, a gente chama de região que tem a Mata Atlântica, porque ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Então essa região da Mata Atlântica, ela tinha muito pau-brasil naquela época. E como começaram a cortar, sem se preocupar em replantio, essa madeira, ela praticamente quase que entrou em extinção, né? Hoje em dia são pouquíssimos lugares que tem o pau-brasil. Aqui o bar na Praça São Januário tem uma árvore de pau-brasil. Mais ou menos em frente à prefeitura ali, bem em frente mesmo. Quando você entra no jardim de frente para a prefeitura. Mas, enfim, os portugueses, eles começaram a explorar muito o nosso país. Cada coisa que eles achavam, eles exploravam até quase que esgotar, né? Depois do pau-brasil, eles encontraram o ouro, que nós vamos ver mais para frente nas próximas aulas. Mas eles aproveitaram do nosso país, tá? Eu espero que tenha dado para vocês recordarem um pouquinho a matéria, né? A provinha não tá difícil, tá bem tranquilo, o estudo dirigido foi feito bem leve para vocês. A avaliação de Geografia, História e Arte será feita na sexta-feira, tá, pessoal? Então vocês vão fazer, hoje que vocês estão recebendo esse vídeo, a provinha é de língua portuguesa, tá? Amanhã a provinha é de matemática e na sexta-feira a provinha é de Geografia, História e Ciências desse vídeo. Vocês podem rever a aula que eu postei no dia, que está mais completa do que essa revisão, tá bom? Façam com atenção. Boa prova para vocês. Tchauzinho.